Olá pessoal, boa noite. Bem-vindos à terceira conferência online Embarcados. Patrocínio exclusivo da Mouser Electronics, que é nossa parceira aqui no Embarcados. A Mouser Electronics que está apoiando esse evento com a gente. Esse evento que tem 4 dias. Estamos fazendo todo dia dessa semana, durante a noite, às 19h30. Aí o pessoal já está começando a entrar online aí. É isso aí, pessoal. Então, agradecer aí a Mouser Electronics pelo patrocínio desse evento, tá? Já foram 2 sessões, na segunda e na terça-feira, tá? Na segunda-feira, a gente recebeu o Ricardo Tafas, e a gente teve aqui um bate-papo sobre carreira em sistemas embarcados. Ontem, a gente recebeu o Cleiton, tá? O Cleiton Bueno. Ele veio falar sobre Linux embarcado, compartilhou a tela, fez várias demonstrações aqui sobre como fazer a sua programação utilizando Linux embarcado, principalmente para o pessoal que está começando. Tem várias dicas também que ele deu. E as 2 apresentações estão no Embarcados TV. Eu convido vocês, quem não viu essas apresentações, a reverem essas apresentações que está lá disponível, viu, pessoal? Pessoal, fala aí para mim se o áudio tá legal, tá bom? Tô vendo aí que vocês estão falando no chat da cidade que vocês estão falando, tem pessoal de Criciúma, Fortaleza, de todo o Brasil aí. É isso aí. Amanhã a gente vai trazer aqui o Evandro Teixeira. Ele vem falar sobre introdução ao MATLAB. Ele fala sobre o Simulink Coder Support Package, que é focado, né? O MATLAB que é muito utilizado na indústria automobilística. Então, eu já vi a apresentação aqui do Evandro, vai ser uma apresentação bem bacana. Coloquem aí na agenda de vocês para amanhã também. E hoje a gente vai receber o Wilter Rich, da Hensys, tá? Ele vem falar sobre Design House, desenvolvendo seu produto eletrônico. Ele vai falar tudo sobre como desenvolver seu produto eletrônico. Ele tem muita experiência, tá? Com relação ao desenvolvimento. Ele vai passar uma visão geral do processo de desenvolvimento do seu produto eletrônico com uma Design House, tá? Ele vai mostrar as diversas fases que vão desde o problema, levantamento de requisitos, custo, estudo, prototipação, execução e os desafios e, finalmente, o produto final, passando pelo Design for Manufacturing, né, o design para a fabricação, tá bom? Ele tem bastante experiência no assunto. Eu vou passar a palavra agora, então, para o Wilter. Wilter, vem para a sala, abre sua câmera e seu microfone, e fica à vontade aí. Eu vou deixar você se apresentar, beleza? Beleza, obrigado, Thiago. Obrigado. Boa noite, pessoal. Obrigado pela presença de todos. Agradeço ao Embarcados aí pela oportunidade também, né, de estar compartilhando a experiência que eu tenho aqui como diretor na Hensys, né, de desenvolvimento de produtos eletrônicos. E eu quero conversar realmente com vocês, ter esse bate-papo, apresentar todo o ecossistema aqui que nós temos, né, e apresentar também os desafios que a gente encontra aí durante esse desenvolvimento de produtos eletrônicos. Beleza? Podemos começar, Thiago? Pode sim, manda bala. Fechado. Então, eu sou o Wilter Vitti, eu sou engenheiro da computação, tenho uma especialização em desenvolvimento de produtos eletrônicos, tá? E sou aqui cofundador e diretor da empresa Hensys. Vai ser um link bem legal, porque esse é o nosso dia a dia aqui dentro da empresa Hensys, né? Nós somos uma design house e também montadora. Então, eu vou passar muito do nosso dia a dia, das experiências que a gente tem durante o desenvolvimento desses projetos, tá? Quem quiser saber um pouquinho mais, nosso site está aí. Esse é um e-mail de contato aqui para a gente, na Hensys, vai cair direto aqui para mim. E quem quiser, fica à vontade aí me adicionar no LinkedIn. Beleza? Bem, a gente vai falar hoje sobre esses 5 tópicos, tá? O que é uma design house, qual que é o objetivo da design house para produtos eletrônicos. Basicamente são 5 pontos macros que eu vou afunilando durante a apresentação. A idealização desses projetos, né, como que é esse processo de estudo junto com o cliente que precisa desse tipo de serviço. A especificação dele, né, que eu acho que eu vou gastar um bom tempo nisso, porque eu acredito que isso é um dos pontos
mais importantes durante o projeto, né? Sem isso daí, muita coisa sai fora do controle e a gente vai precisar bater mais nessa tecla. Eu vou apresentar também casos reais de desenvolvimento aqui dentro da empresa, tanto produtos que a gente desenvolveu de prateleira, como um hardware OEM, tá? E também de clientes que nos autorizaram. Óbvio que eu não vou falar muito a respeito do negócio, marca, quem é o cliente, mas eu vou trazer esses casos também para vocês, tá? E por fim, a produção, que é uma coisa que às vezes quando a gente não pensa lá na frente de como que a gente vai desenvolver esse produto, a gente acaba dando um tiro no próprio pé, né? E também essa apresentação é para os dois públicos, quem quer contratar uma design house, quem quer saber como isso funciona, que tem um projeto que quer tirar do papel, ou até mesmo você, maker, engenheiro, estudante técnico, que quer ingressar nessa vida de desenvolvimento, e especificamente numa design house que tem um leque muito grande, né? Bem, então os 5 pontos que a gente vai passar são basicamente esses: a idealização do projeto, né, quando ele chega até você, o cliente com uma dúvida, com um conceito que ele quer desenvolver, né, a especificação em si do projeto, tá, que vai ser todo o levantamento de requisito funcional, não funcional desse projeto, as provas de conceito que os projetos demandam, né? De vez em quando a gente se esbarra aqui com uma tecnologia nova e simplesmente a gente nunca trabalhou com isso, né? Então, às vezes é uma segurança para o próprio engenheiro que está desenvolvendo isso e uma segurança para o cliente que quer entender como essa tecnologia funciona, ou às vezes não está muito seguro do que vai ser entregue. As partes de desenvolvimento em si, os casos que eu vou apresentar, né, quais foram os desafios, o que a gente achou de ponto que poderia ser melhorado, o que deu errado, o que deu certo, né, e por fim, realmente ali o protótipo, né, o tão sonhado MVP, um lote piloto, a sua manufatura e quais os pontos que você precisa aí tomar cuidado. Beleza? Bem, na nossa ideia, né, aquela boa ideia que o cliente te traz. Nem sempre esse cliente ele tem total domínio da tecnologia, ele não sabe muito bem para onde seguir, ele só tem realmente um problema muito grande dentro da empresa, do processo, um problema que ele quer resolver, mas ele não faz ideia de como resolve isso, né? Então, ele não sabe a tecnologia, ele não sabe se vai usar um microcontrolador X ou Y, se baixo consumo usa determinado de hardware, qual tipo de comunicação, né? Então, existe toda uma jornada com o cliente para que ele possa entender o processo, né, desse desenvolvimento, você apresentando as formas de trabalhar, as formas de tecnologia, de comunicação, o que ele tem que tomar cuidado, os problemas que ele pode ter, ou até mesmo dele se programar. Você tem uma Anatel para fazer, você precisa fazer alguma acreditação em outro órgão que regulamenta aquele país, né? Até realmente o desenvolvimento dessa ideia, tendo uma tecnologia definida ou opções definidas dessa tecnologia, para que até você consiga realmente falar assim, beleza, agora vamos sentar, especificar isso com mais detalhes técnicos, para que eu possa fazer uma parte de estudo de custo, se isso é viável economicamente ou não, né? Porque muitas vezes isso cai nesses problemas, né? Eu quero desenvolver um sensor de temperatura com LoRaWAN, né, por exemplo, com bateria que dure 10 anos. Aí você começa a fazer o projeto, etc., e chega lá no final do projeto, o sensor custou, sei lá, R$300 num lote de 1000 peças. Ele vai falar assim, poxa, cara, eu gastei dinheiro à toa, tipo, isso não vai caber no meu orçamento, economicamente é inviável, eu preciso que isso custasse R$50, né? Então, se isso não for bem rastreado desde o início do projeto, da ideia, da consolidação, de quando chega esse problema para você desenvolver, a gente pode botar muito tempo a perder e, de repente, quando executado de uma forma que não foi bem mapeada, né? Então, esse é uma das coisas que eu sempre bato na tecla com os clientes aqui que chegam na Rensis, que eu tenho essa entrevista, realmente é um papo bem
bem detalhado com o cliente, né? Até na parte de você saber como é a regra de negócio desse cliente, se ele vai, por exemplo, vender esse hardware para o produto final, para o cliente final, ou se ele vai, de repente, amortizar esse hardware no custo dele, isso tudo impacta muito, né? E escala, né? A gente sabe que uma das coisas que viabiliza ou não um projeto é a escala. Então, se ele tem uma escala de 10 peças por mês, dependendo do hardware, do produto, da aplicação que ele trabalha, às vezes é inviável, não tem muito o que fazer, né? Ele vai ter que comprar uma coisa pronta ou uma coisa de mercado e não vai ter que ter essa customização, né? Então, esse tipo de entendimento para o projeto, ele é fundamental para que a gente tenha uma boa base, um bom alicerce ali para o projeto, para que nada fuja fora desse controle para a gente chegar na área de especificação e isso está muito bem mapeado. Perfeito? Bem, agora a parte de especificação, né, que eu comentei que é algo, depois dessa longa conversa, né, de mapear, deixar tudo os pingos nos is, né, como que a gente realmente faz um bom trabalho de especificação e o cliente também nos ajuda a fazer esse bom trabalho de especificação. Eu acredito muito que a participação do cliente no desenvolvimento e o trabalho também do engenheiro de ter a curiosidade, de entender a aplicação do cliente e mapear todos esses pontos, isso traz uma especificação bem sólida para o projeto, onde a partir desses pontos você vai ter um trabalho gigantesco para escolher o melhor componente para aquela aplicação, né? Não é porque existe um determinado microcontrolador ali que é do coração, digamos assim, do engenheiro, mas de repente ele não é viável economicamente ou até é um overkill, né, para a aplicação. Então existe aquele componente correto para aquela aplicação, para aquele produto, né, que viabiliza todo o resto. Bem, eu não posso, antes de entrar nesse ponto da especificação, né, do projeto, não citar essas peças fundamentais dentro do desenvolvimento de um projeto eletrônico. E eu acredito que esse Lego aqui, esse puzzle, ele muda muito se é um desenvolvimento de software, de construir um prédio, etc., né? Então, esses 4 parceiros, né, essas quatro peças do que eu estou apresentando aqui, que é um parceiro. O que quer dizer o parceiro? Eu entendo que não é toda empresa que é totalmente verticalizada, ela não sabe tudo. A Hensys, ela é muito focada no desenvolvimento e customização dos produtos eletrônicos, né, além da manufatura. E nós não dominamos toda a tecnologia em determinadas áreas. Então, eu acredito que as parcerias e as boas apresentações aos clientes, elas precisam acontecer. Então, uma empresa que é especializada em Linux embarcado, desenvolver um driver, especializada em Qt, né? Tem empresas que são mais especializadas em integração, a parte de, como que chama? Inteligência artificial. Então, é uma peça muito fundamental, porque às vezes o cliente ele não tem conhecimento desse terceiro, dessa empresa que possa fazer isso, e esse é um item que eu sempre comento com os clientes: olha, eu vou te apresentar uma pessoa, uma empresa, um terceiro, um PJ, que o cara manja, ele sabe fazer isso, eu te apresento, a gente gerencia o projeto junto e consegue entregar o escopo completo, sabe? Então, isso é uma das coisas que a gente valoriza muito aqui dentro da Hensys. Um outro exemplo, projetos mecânicos, né? Então, a gente não tem como absorver esse tipo de demanda aqui. A gente, óbvio, que consegue fazer algumas integrações minimalistas, que não envolvem tanto conhecimento, mas quando tem que ter um cara assim que manja muito e o problema realmente é cabeludo, a gente recorre a esses parceiros, né? Outro item é a distribuição, né, como a Mouser, na distribuição oficial. É sempre buscar a parceria, desenvolver seus projetos em cima de uma empresa sólida, assim, com distribuição, que tem um estoque, que tem
um estoque bem controlado, com qualidade, você sabe de onde vieram os componentes, você tem a certeza de quando isso foi fabricado, quanto tempo está guardado, controle de umidade, etc, etc. Porque quando a gente foge muito disso, a gente não tem controle, rastreabilidade do desenvolvimento, né? Até o teu protótipo pode funcionar, mas de repente, se você não tiver esse controle de qualidade, foge muito, né? E isso linkado ao desenvolvimento do projeto, né? Por que eu falo que isso pode transformar muito o seu projeto? Não é só questão de rastreabilidade e confiabilidade, né, em si. Todo bom distribuidor ele tem um FAE, né, que é um engenheiro dedicado, é um cara que ele recebe milhões de e-mails de fabricantes de semicondutores, de conectores, etc., e esse cara ele está em constante contato com uma novidade, com application notes, treinamentos constantes, e ele é uma peça fundamental dentro do processo de desenvolvimento para te apresentar novas tecnologias, né? Hoje a gente não é tão capaz acho que está muito longe disso, né? Da gente acompanhar essas tecnologias que a todo momento chegam no nosso e-mail, né? Então, quando você tem um projeto e você conta com o apoio de uma distribuição que tem um FAE e que sabe te apresentar as novas cartas do baralho, tipo, cara, eu preciso de um sensor, um acelerômetro, por exemplo, que consome nanoampere, sei lá, nada, é realmente baixo consumo que eu preciso. Ele, pô, cara, tem esse fabricante, tem esse part number aqui, dá uma olhada, entendeu? Mas, pô, eu nunca trabalhei com isso, como que eu faço o esquemático elétrico desse cara? Ou você tem um driver, tem um application notes que eu posso me guiar, né? E ele vai conseguir te dar esse apoio e principalmente, por ser uma distribuição oficial, você tem todo o suporte deste FAE, que já tem uma bagagem muito grande, e vamos supor que, no pior dos casos, esse FAE não tem conhecimento ou fugiu da novidade, né? Está muito recente a tecnologia. Ele vai acionar o fabricante de semicondutor, que, óbvio, é uma peça fundamental aí dentro do processo, né? E esse fabricante tem um cara especialista que acorda e dorme pensando nesse problema, entendeu? Nesse tipo de produto. Então, as chances de você resolver o seu problema, ela é gigantesca, né? Por exemplo, eu estou trabalhando num projeto com um framework da ICT TouchGFX, e foi uma novidade para nós aqui dentro da empresa, e a gente teve um probleminha de estar tendo algumas piscadas na tela, e aí a gente soube que a frequência de atualização estava tão grande do display que ele estava dando esses glitches, né? E aí o cara falou assim, só mexe nesse clock, isso aqui afeta, é assim que funciona, e morreu o assunto. Em 3 dias úteis isso estava resolvido, entendeu? E você só tem realmente esse suporte quando você consegue percorrer esse caminho, tá? Então, essa é uma dica de ouro que eu dou para vocês, tanto para quem está iniciando nesse mundo, como quem está já nesse mundo e não tem esse tipo de contato. Eu acho que é uma coisa bacana para que você tenha mais segurança no seu projeto, segurança de entrega, de cronograma, e se por um acaso apertar alguma coisa dentro do projeto, você sem dúvida nenhuma vai estar muito bem suportado, né? Nós temos Google, fóruns, etc., mas nem sempre a urgência do projeto, digamos assim, você vai jogar uma pergunta no fórum e vai esperar pela sorte, né? Então, alguém vê a sua pergunta e está disposto a responder. Quando você tem esse processo completo, fechadinho com a distribuição, a coisa fica muito boa. Beleza? Bem, agora vamos para a parte de especificação do projeto, né? Vocês vão ver, está uma bagunça, é isso aí mesmo, são várias perguntas, são vários pontos, né, que a gente precisa ver no nosso projeto quando a gente está desenvolvendo uma solução. E são perguntas muito pertinentes para que a gente tenha um final feliz aí do projeto, né? Então, essas perguntas sendo feitas de forma correta e com bom entendimento do cliente, passando realmente a importância que elas
possuem para o sucesso do projeto, né, e do produto, só tem a ganhar, né? Então, começando ali pela atualização, né? O seu hardware precisa de atualização, ele tem um microcontrolador, um processador, né? Ou ele é um hardware discreto, não precisa de nada disso. Você vai precisar desse tipo de feature. Então, como que você vai fazer isso, né? A produção, né? Você pretende produzir isso quando? Eu tenho 2 projetos para concluir esse ano. E uma das coisas que pegaram bastante, né, citando agora o momento que a gente está passando de pandemia, simplesmente estão tendo apagões de componentes eletrônicos nas distribuições. E isso não por culpa da distribuição, mas porque as fábricas fecharam e a gente teve realmente, se vocês forem procurar microcontroladores que são mais comuns, sensores, muitas aplicações, né, pela pandemia, houve uma demanda muito grande também de aplicações que não eram comuns. E a gente teve esse problema. E aí, quando você vai produzir? Será que a gente tem estoque? Qual que é o lead time, né? Segurança. Seu produto é conectável, é um IoT? A segurança é importante, né? A gente fala muito de projetos conectados, mas uma coisa que eu sinto muito falta nas discussões, né, de desenvolvimento é a importância da segurança, né? Da segurança do dado desse sensor. Vamos supor um sensor que identifica que está tendo algum tipo de praga, né? Imagina esse dado sendo vazado e for de uma grande companhia, né? Por exemplo, um sensor desse numa indústria de alimentos. E aí alguém pega um dado desse malicioso e começa a atacar. Tipo, imagina o prejuízo desse cara. Tipo, tem praga de rato ou coisa pior, né, nessa indústria de alimentos. Então, são impactos dentro do projeto desse cliente, desse produto, que podem, às vezes, por uma economia de, sei lá, $1, gerar alguns milhões aí de prejuízo, né? A comunicação, como você quer ter comunicação cabeada, sem fio, que tipo de tecnologia, o que você pode gastar por mês, né? Onde esse equipamento será instalado, isso é uma coisa bem legal de se perguntar, porque a gente não sabe se é com chuva, se tem sol, que tipo de caixa, né, se tem vibração, se não tem. A questão do tamanho importa também, né? Às vezes o cliente pensa que o equipamento vai ficar, ou a gente mesmo tem uma expectativa que o equipamento vai ficar pequeno, o tamanho de uma bateria botão, mas na verdade depois vai ficar um Frankenstein, né? Então, se o cliente quer uma coisa muito pequena, você já vai ter que começar a pensar, pô, acho que eu preciso ir para o SMD, precisa ser pequeno, 0402, né? Tipo, aí volta de novo a pergunta, onde que eu vou produzir isso? Quem que tem capacidade? Né? 0201, putz, BGA, caraca, e agora? China, Brasil, o que eu faço, né? A parte de alimentação vai ser bateria, precisa ser low power, né? A parte de proteção, se vai pegar chuva, sol, se tem proteção UV, temperatura de operação, pô, eu vou usar uma bateria lipo, minha aplicação vai de menos 40 mais 85, essa bateria já explodiu, porque ela aguenta até 60, né? Baixo consumo, como que você vai desenvolver seu hardware, vida útil do produto, homologação, né? Quando eu falo de homologação, não é só a Anatel, né? É Inmetro, Anvisa, tem outros órgãos aí que a gente precisa considerar. Se o seu produto vai ser exportado, você precisa considerar esses órgãos competentes do outro país, né? E conectores, é uma coisa básica também, mas dependendo do conector que a gente escolher, é a preço de ouro, né? Então, a gente abre isso aqui, nossa, é um mundo de perguntas, né? Então, precisa ser mapeado isso, né? A gente tem que tomar muito cuidado a respeito desses pontos, porque isso começa a abrir um leque de itens que a gente tem que tomar cuidado, e que se a gente não especificar isso, o requisito funcional e não funcional desse produto, acaba virando um baita de um prejuízo para o cliente lá no final, que ele vai ter que refazer outro protótipo, que não era bem isso que ele queria, né? E se não bem alinhado no projeto, vai te custar mais horas, vai te atrasar cronograma, às vezes você queria lançar o produto
sei lá, daqui 2 meses, só a parte de prototipar demora pelo menos 2, 3 semanas. Se você quiser fazer isso em 6 dias úteis, um protótipo, você consegue, mas experiência atual que a gente teve com o cliente é caro. E não é caro porque a gente está enfiando a faca no cliente, não é isso, é realmente muito caro porque muda totalmente a dinâmica das empresas, dos fornecedores de placa, então tem um custo muito alto sobre isso, né? Então tem que tomar bastante consciência disso durante o desenvolvimento, né? Então, só revisando um pouco, né, do que a gente falou, a parte de atualização, tem firmware, tem bootloader, tem memória, todos esses itens, né, você vai alterar sua arquitetura, você vai ter que ter proteção, tem que ter um checksum ali para você assinar o firmware para ter uma segurança, que tipo de memória, né, se o microcontrolador tem memória suficiente para fazer esse backup, para voltar ao firmware anterior se teve algum problema. A parte de produção, estoque, prazo e custo, né? Então, você considerando uma distribuição oficial, você está muito bem coberto em cima disso, porque eles têm um contato direto com o fabricante. Então, se você tem um forecast, uma previsão de que seu projeto vai ser montado 1000 peças daqui 4 meses, eles têm total capacidade de falar assim, olha, para o prazo que você precisa, nosso lead time atende, nosso prazo de importação, tudo atende, eu consigo faturar aqui para você ou não, dependendo da distribuição. E isso é muito importante para que você prepare o cliente, ou até mesmo você, cliente, se prepare para algo viável, né? Hoje, agora com essa questão da pandemia, lead times que eram de 12 semanas, por exemplo, de um componente que não está em estoque realmente, para ser produzido, entregue oficialmente, era curto entre aspas, né? 12 semanas. Hoje está passando 20, 22 semanas, dependendo do tipo de produto, né? Então isso tem que ser bem mapeado. A parte de segurança, né, que eu comentei que existe essa falta de cuidado, né, com como que vai ser feita essa criptografia, qual que vai ser o método, qual que vai ser o algoritmo, se você vai ter uma área de memória criptografada, a parte de dados, né, como que você vai transferir essas informações, porque essa informação ela pode ser muito prejudicial para o seu cliente, né? E a parte de comunicação dessas informações, né, você vai usar o quê? Sigfox, LoRaWAN. Às vezes o projeto, se ele tiver um custo de um modem 3G, 4G, que é um item caro, e tem também a questão do custo mensal, né? Às vezes a aplicação não suporta isso. Então, precisa apresentar esse leque de opções para o cliente para que ele entenda o que é melhor ou não. Às vezes a gente peca muito no excesso, né, de, eu vou enviar informação a cada 1 hora, mas na verdade ele precisava saber essa informação uma vez no dia e estava bom. E você resolve isso com uma aplicação como o LoRaWAN ou Sigfox com uma mensalidade que é bem barata, né, para a aplicação. E essa questão do desafio de PCB, né? Se você for desenvolver um rádio, existe muita questão envolvida ali de área de placa, né, de layout, de antena, casamento de impedância. Hoje, por exemplo, eu passei por essa experiência, né? A gente está com um projeto assim, com um prazo bem agressivo, e a gente escolheu, junto com a distribuição, a antena. E eu falei, olha, eu preciso escolher uma antena, óbvio, de qualidade, boa para o projeto, mas eu preciso de um suporte para uma revisão de layout, né? Porque a gente vai fazer nosso trabalho, nosso dever de casa, porém eu queria um double check, né, do fabricante dessa antena. Eu falei, cara, beleza, a gente faz. Então, é isso que a gente precisa sempre ter em mente, né? Esse tipo de suporte. A questão da onde será instalado, facilidade, custo, risco do ambiente, né? Às vezes a gente, até mecânico, né? Se você, dependendo se é uma aplicação móvel, se pode bater ou não. E esses feedbacks sempre são muito importantes do cliente, né? Validar isso com o cliente para que tudo saia conforme a expectativa e a gente não tenha que redesenhar a placa, tamanho, conexão. Isso é bem importante. Alimentação, fonte, bateria, se é uma aplicação móvel, automotiva, né, perdão,
Isso influencia em proteções, em qualidade. Se você, por exemplo, tem um modem 3G, 4G ou até mesmo 2G que demanda bastante de baterias, principalmente, né? Na hora que você vai transmitir, de repente você colocar uma bateria que ela aguenta uma corrente constante de 100 miliamperes, né? E, na verdade, ele demanda 2 watts da bateria, você vai matar a bateria numa paulada só, né? Nas primeiras horas ali de aplicação. Então, isso é um ponto importante também. Estresse mecânico, vibrações, impactos, se é um ambiente automotivo, principalmente. A gente tem bastante aplicação agrícola aqui na empresa, né? A gente desenvolve bastante para esse tipo de público também, de indústria. E isso é uma coisa bem importante, né? De você verificar no componente se ele aceita, se ele é homologado, se ele já foi feito algum tipo de teste, né? Até onde ele encaixa. Existem conectores, por exemplo, de display que se você fechar abrir e fechar ele mais do que 20 vezes, ele já não garante mais a questão do esforço mecânico ali no flat cable, né? E às vezes, teve um cliente que me ligou uma vez de um produto que nós temos, uma IHM, e falou, pô, cara, o conector aqui ele tá mole, né? Eu falei, olha, quantas vezes já abriu esse conector, né? Porque ele estava usando de kit de desenvolvimento. Ele, cara, bastante já, a gente está fazendo alguns testes mecânicos aqui para integração na caixa. Eu falei, então, é isso aí. Esse conector, ele foi feito para você abri-lo e fechar uma vez só, né? No máximo, sei lá, uma manutenção, ele garante. Então, esse é um item bacana também de se revisar. A parte de tamanho, né? Dependendo do projeto do cliente, se ele quer um chaveirinho Bluetooth, uma coisa bem minimalista, você vai ter que pensar nesses custos, né, de componente 0402, às vezes no máximo 0201, né? É muito raro isso acontecer. A sua placa vai começar a ficar densa, ela vai ter mais layers, e se você tiver, por exemplo, parte de RF, você tem que garantir aquele plano GND, né, bacana para transmissão, para um bom ganho de recepção, envio, e isso tudo representa um custo, né, na sua placa. Dependendo do item, se ele for muito pequeno, chato de soldar, um BGA, você vai ter que passar para ENIG, né, o tipo de acabamento da sua placa. Isso também vai adicionar um custo extra no seu projeto. Então, toda aquela estimativa que você, antes de ter aquela conversa da ideia, né, do início do projeto, e você já cantou a bola, ou falou para o cliente, pô, cara, vai custar tanto, e você não mapear isso daí, você pode realmente ter um custo muito maior e o cliente ter uma surpresa, né? A parte de proteção na IP, acho bem legal isso, porque existem diversas soluções, né? Não só quando a gente pensa em IP67, vou colocar uma caixa ali, mas existem bons fornecedores, por exemplo, de verniz, de coating, né? Que são soluções às vezes não muito exploradas, mas que pode trazer uma redução de custo significativo, né, no projeto. Hoje, para você conseguir uma boa caixa com proteção, ela tem um custo significativo que às vezes inviabiliza, né? Então, de repente, pensar em maneiras, né, de como você contornar isso, tendo uma proteção na sua placa, né, às vezes isso acaba viabilizando bastante, né, e pensar um pouco fora, né, da caixa, literalmente. Bem, a parte de temperatura de operação, né? Hoje a gente está lidando com um projeto assim que o ambiente em si, onde ele está instalado, pode chegar até 120 graus, só que a gente está trabalhando com uma bateria que vai de menos 40 a mais 85, né? Então, como que a gente vai viabilizar essa aplicação? Né? Qual que é a tecnologia dessa bateria que você quer usar? Ela precisa ser recarregável, não precisa? Qual que é o consumo de corrente do seu circuito? Você estimou, né? Às vezes a gente vai sempre por mais barato, mas no final ela não acaba não atendendo a aplicação. Então, seu circuito lá em baixa corrente pode consumir 10, 15 microamperes, mas quando ligado, vamos supor, você tem um Wi-Fi ali que só quando ele liga já dá um pico de 500 miliamperes e quando está transmitindo 320, sua bateria só consegue drenar 150 miliamperes de corrente constante, né? E até mesmo você precisa pensar se for um requisito do projeto de recarregar essa bateria, né? Vamos supor, a temperatura de operação não quer dizer a mesma temperatura de carregar a bateria,
né, e até mesmo de drenar a corrente. Existe um range bem curto, né, que você pode fazer isso. E é bem importante a gente estar esperto com essas especificações desses componentes para não ter bobeira, né? Assim como os demais itens dentro da placa, sensor, microcontrolador, né? Esses dias atrás eu vi uma palestra interessante do Alessandro da Cunha, que ele comentou sobre por que o silício é caro, né? Por que um componente de 0 a 70 é um preço, menos 40 mais 85 é X, e menos 40, cento e poucos graus é outro. Então, são a qualidade do componente focado em ambiente de consumidor, ambiente industrial e aeroespacial, né? Então, são cuidados que são necessários na hora da gente pensar o que escolher no projeto. Beleza? Vida útil do componente. Nossa, isso é bem importante, porque às vezes o projeto tem uma homologação, uma certificação, né, que é custosa, é moroso, tipo, a Anatel se gasta 3 meses, 4, mas aí tem um baita do dinheiro que você gasta, manual, gente para testar, laboratório, ou até mesmo em outros casos de Anvisa, em Metro, que os processos se arrastam um pouquinho mais, né? Imagina um componente desse que a chave do projeto, de repente, ele ficou obsoleto em menos de um ano de produto, né? O tamanho do susto do cliente, né, ele vai infartar, porque ele vai ter que passar pelo processo, porque nesses tipos de homologação, na Anatel, por exemplo, você precisa abrir o módulo, mesmo que o módulo não é teu, você não desenvolveu esse módulo, mas você precisa tirar o shield desse módulo. Eles vão tirar fotos de alta resolução da placa inteira, para que quando essa revalidação do teu projeto, ou até mesmo você sofreu algum tipo de fiscalização, eles querem saber se o componente é o mesmo, se o aspecto é o mesmo, e se não for, mudou trilha, mudou o formato, eles vão te questionar. Né? Você vai estar não conforme e você pode ser autuado por isso. E no caso, né, mudou um componente, mudou trilha, fora o impacto que você tem na produção do desenvolvimento desse produto, mais custo de engenharia, tem esse custo gigantesco aí do sistema como um todo, né? E a famosa homologação, né? A gente tem que entender exatamente a aplicação do cliente desse projeto para saber quais homologações que o cliente precisa ter, né? Mas o meu módulo, ele já é homologado na Anatel, o fabricante falou que já é homologado, não sei o quê. Beleza. O que quer dizer essa homologação? Quer dizer que esse produto, ele tem a potência ideal, ele não passa dos limites, ele não tem ruído na rede, ele não interfere em ninguém, proteções elétricas, certificações. Mas a partir do momento que você pegou esse módulo, que é homologado, certificado, soldou na sua placa, colocou uma antena externa, chip, ou flex, seja lá qual for, você precisa homologar o seu produto, entendeu? Então, independente. A gente tem que ter isso sempre em mente, porque não dá para fugir desses tipos de certificação. A não ser que, eu já vi casos que, vamos supor, você tem um Bluetooth, só que isso daí realmente é só para configuração, é uso técnico, né? Teve uma experiência que eu tive, não com comunicação sem fio, mas numa certificação de um equipamento médico, que na época eu era prestador de serviço antes de participar da Renses, que a gente estava fazendo lá o teste elétrico, de segurança elétrica, aquelas pistolas que fazem a simulação, né, de fagulha, de teste de SD, e aí ele jogou isso na USB e parou o equipamento, ele resetou. Só que pela norma, esse equipamento, por ser médico, ele pode até reiniciar, como ele não é um equipamento que garante a vida, né, do paciente, ele é só para um monitoramento, isso não interfere em vida ou morte dele, né, mas ele reiniciando em um X tempo, beleza, ele está apto, né. Mas por ser uma entrada de uso técnico, etc., não era não conformidade, entende? Então tem vários pontos que você precisa
guiar o cliente nessa jornada de homologação que, na minha opinião, é um dos pontos mais críticos do projeto, quando você precisa realmente emitir uma nota fiscal, vender esse produto, né? E tá isso muito bem mapeado na hora de apresentar as soluções. Beleza? Bem, eu acho que esse é um overview, tá, do que impacta nessas especificações. Sempre pergunte, eu gosto muito de perguntar aos clientes de tudo, do projeto, do negócio, etc. Lógico, quando existe abertura, né, porque isso me mune de informações para que eu possa dar uma boa especificação e entregar aquela melhor solução para aquele problema. Bem, agora a gente vai falar da parte divertida, né, que é a parte realmente da mão na massa. Eu vou trazer para vocês aqui alguns casos, né, que a gente tem aqui dentro da empresa, onde a gente passa desde a prova de conceito, o desenvolvimento desse produto, né. Eu não vou entrar nos pormenores de esquemático, como que faz, layout ou código em si, né. Acho que a gente ia se alongar muito, mas eu vou mostrar esses cenários para que vocês possam ter uma boa visão. Beleza? Bem, esse primeiro produto, um cliente bem bacana que nós temos, ele veio com uma demanda, falou assim, cara, isso há um bom tempo já, eu preciso saber a distância de um ponto A a B, ponto. É um equipamento de EPI, né? Eu não faço ideia de como que eu vou fazer isso, se é por Wi-Fi, se é por GPS, só que esse negócio tem que durar 2 anos, né? A bateria pelo menos, tem que ter uma comunicação, eu preciso saber as informações, onde esse cara está, etc. E de alguma forma a gente precisa viabilizar isso, né? E aí a gente bateu um papo com o cliente e foi dando opções, né, na época que eram viáveis, e uma das que estavam em bom uso era a própria tecnologia Bluetooth, né? Então a gente começou a estudar como que funcionava, qual que era a parte de acuracidade, né, que ele precisava. Falei, cara, você precisa de quê? De 10 centímetros ou um erro de 5 metros para você é viável, né? O de 2 metros é viável. Isso inviabiliza, não viabiliza. Então isso foi bem fundamental e principalmente, né, aquela pergunta, quanto que você quer pagar no dispositivo, né? Às vezes o pessoal fica um pouco receoso, né? Tipo, pô, vamos falar o preço, o cara vai chutar lá em cima, mas não é essa a questão. Porque concordam comigo que existem diversas soluções para o mesmo problema, às vezes, né? Quando a gente é bem agraciado com a tecnologia, etc. Mas nem todas viabilizam o projeto, umas com um pouco mais de qualidade, outras menos, né? E aí é aquilo que faz sentido para o negócio do cliente, né? Aí ele falou, cara, precisa ser barato, muito barato, porque a gente vai colocar um chaveiro desse em cada pessoa e precisa detectar, entendeu? Eu falei, não, beleza, vamos estudar as soluções, e aí a gente começou a fazer as provas de conceito, né? E de que forma que a gente fez isso? Usando um kit de desenvolvimento, nesse caso é um kit da própria ST de Bluetooth, chipset Bluetooth, né? E a gente começou a testar essa tecnologia. Eu tinha dado outras sugestões para ele na época. Ele queria, na verdade, o GPS para ter acuracidade, mas aí como a aplicação era indoor, eu falei, olha, não tem como, ainda mais que você quer que a bateria dure 2 anos, o cara vai andar com uma bateria Moura aqui no peito dele, né? Não vai fazer sentido nenhum. E aí a gente falou, olha, o Bluetooth ele funciona dessa maneira, tem esse protocolo, Beacon, Advertisement, isso aqui a gente consegue trabalhar com RSSI, e dessa forma, se você conseguir um gateway, se você já tem um gateway, a gente desenvolve para você ou não, você consegue fazer a média disso, tirar o raio que essa pessoa está desse ponto que você quer monitorar, né? E a gente começou a fazer essa prova de conceito, compramos alguns kits, acho que na época a ST também nos disponibilizou alguns kits para testar, e a gente fez essa prova de conceito e falou, cara, tá validado, é isso que eu preciso. E aí foi toda aquela questão de estudo, custo, quanto que vai custar o produto, qual que é o tamanho, bateria, e aí a gente chegou realmente no produto final, um chaveiro Bluetooth,
que tem um gerenciador de energia por um acelerômetro, né? Basicamente, você detecta quando esse item está em repouso, você deixa ele no mais baixo consumo possível, e quando ele está em ação, né, que ele precisa avisar, ele acorda o dispositivo e começa a trabalhar, né? Então, esse foi o produto final, tá? E aí, esse produto, especificamente, a gente fez uma parceria com esse cliente, né? Onde a gente ajudou a desenvolver ele e a gente consegue também usar ele em outras aplicações. Mas observem que ele é um item pequeno, né? Eu coloquei uma bateria palito ali para ter um pouquinho da dimensão dele, mas ele usa uma bateria daquele tipo botão CR232. Bateria dura pelo menos 2 anos, dependendo da configuração que você faz no equipamento. Um acelerômetro, uma placa bem densa, foi um desafio bem interessante aí para gente pensar, né, no layout. E foi a primeira placa, na verdade, que a gente usou um sistema de cama de prego para fazer a gravação, né? Um conectorzinho bacana que a gente achou no mercado e que consegue ter uma área mínima ali para fazer a gravação e ser fácil na hora da produção. Né? E esse projeto especificamente existia o requisito de ter uma caixa bonita, uma caixa que trazia qualidade, não um produto like Apple, né, ou coisa parecida de luxo, mas um produto que tenha robustez, resistente à água, que consiga transmitir a imagem da empresa, a cor da empresa. Então a gente foi atrás de fornecedor, tamanho, etc. E esse foi o resultado do projeto. Perfeito? Bem, vamos para o próximo caso. Esse aqui é bem bacana, foi um projeto que veio de demanda da pandemia, né? O cliente precisava de alguma forma minimizar essa questão do contato, de contágios, etc. E ele precisava inovar de alguma maneira, né? Ele falou, cara, eu preciso de um botão sem toque, né? Ele precisa a X distância do botão acionar essa saída, essa carga, né, para o controle de acesso, e eu preciso disso, assim, para ontem, né. Aí a gente procurou o sensor, etc., mas, assim, dependendo do projeto, a gente não tem tempo para kit, ou às vezes o sensor não tem um kit de desenvolvimento, e a dinâmica do projeto é tão rápida, né, que a gente precisa se virar nos 30, e nem sempre a gente tem aquele kit de desenvolvimento dos sonhos que eu mostrei, né? Então, a gente tem essas pequenas obras de arte, né, que a gente usa, e o que a gente encontra no mercado, fácil acesso, para provar esse conceito para o cliente, de que funciona a tecnologia, funciona o sensor, funciona a parte de usabilidade do produto, né? E todo esse conceito ele é provado, não necessariamente na arquitetura final, na tecnologia final desse projeto, mas de alguma forma ela é provada. Essa semana também tive um caso faz algumas semanas que eu estou conversando com esse cliente, que ele precisa trafegar os dados em USB e fazer uma integração de um software, né? E eles vão desenvolver essa parte do software, só que ele está um pouco receoso. Eu falei para ele, olha, vamos fazer então um MVP, óbvio que eu não vou fazer o projeto inteiro, mas a gente faz só a parte da USB e você valida esse conceito, né? E aí a gente usa um kit de desenvolvimento, uma placa, né? Aqui, por exemplo, nessa foto, muitos vão conhecer a famosa Blue Pill, né, com STM32F103. É uma placa de baixo custo, você acha fácil no mercado, mas que com uma boa disposição ali numa plaquinha, você consegue montar algo bem funcional para provar com o cliente, né? E esse projeto teve um bom final feliz, ele está em produção nessa exata semana. A gente desenvolveu a placa do formato que ele precisava, né, da forma mecânica, da questão de usabilidade que ele pensou, que ele achou que ia ficar melhor integrando no produto dele, né? E esse é o resultado final. Aqui a gente tem um 3D, né, do projeto, não tem uma placa ainda física, mas vocês podem ver que até a simetria dos botões é diferente, né, porque a gente tinha uma limitação mecânica, né? Então, volta de novo nos slides da especificação. Como que vai ser instalado o projeto, qual que é o espaço disponível, como que a gente precisa fazer isso, né? Então, isso é bem importante na hora da gente definir os projetos.
Bem, vamos para o próximo caso. Esse aqui foi um caso bacana de um cliente agro que a gente tem. Na época, a Sigfox estava uma boa novidade aqui no Brasil, eles estavam implementando muitas redes, fazendo cobertura, e esse cliente queria testar a tecnologia num ambiente de campo, né? E especificamente na época, a Sigfox estava investindo em ampliar a rede na parte de agro lá no Mato Grosso. E aí o cliente falou, olha, tem esse módulo que eu achei, Sigfox, muito bom, é isso que eu preciso, só que precisa ser no formato XB, que era exatamente o que ele tinha encontrado, só que ele fazendo as contas, ia ficar um absurdo, porque o produto era da Austrália, o preço era muito alto, ele falou, vamos fazer um? Eu falei, bora, vamos fazer um. E aí, basicamente, foi um redesign, a gente encontrou um módulo que atendia as especificações dele, de comando AT, serial, etc., uma coisa fácil de usar, né? Até aqui vocês podem observar, esse é o kit de desenvolvimento que é vendido, né? Um dos kits de desenvolvimento desse módulo. E aí a gente desenvolveu essa plaquinha no formato para ele com duas saidinhas ali, né? De antena, uma para SMA e outra para microFL, né? Por que isso? Porque dependendo da aplicação do cliente, ele precisava colocar uma antena ali com um ganho maior, né? E aí a gente bate no ponto de novo da Anatel, né? E se você homologar, por exemplo, só com a antena SMA, né? E de repente você muda para o microFL, vale a Anatel? Não, não vale. Porque você mudando a antena, você muda todo o padrão do teu projeto, né? De transmissão, de qualidade, etc., e isso para a Anatel é não conformidade. Então tem que pensar nessas questões se seu produto vai ter essa flexibilidade para que você homologue ele da forma que precisa, para você não ter realmente algumas surpresas aí no final. Beleza? Bem, o próximo caso, esse é um caso que a gente ficou muito feliz aqui de participar desse projeto. A ST nos contratou para desenvolver um kit, fazer, na verdade, um redesign, né, de um kit de desenvolvimento que vai estar disponível em breve no mercado, para o novo SOC com LoRa integrado, que é o primeiro SOC integrado com o chip LoRa do mundo, né, do mercado. E aí eles entraram em contato com a gente conseguiu fechar essa parceria com eles em desenvolver esse kit, né, para que os clientes possam usar aqui e testar a tecnologia, etc., começar a preparar os produtos, né? E aí, de novo, eu volto naquela parte das peças-chave do processo como um todo, né? Da importância de você estar bem coberto de uma distribuição, com contato direto com o fabricante de semicondutores, porque você como design house, você como cliente, tem a garantia de ter acesso à tecnologia de ponta, acesso a novidades. E isso para o teu produto ele pode te transformar numa coisa muito boa, num custo bom, numa inovação às vezes, né? Esse componente, por exemplo, ele é um BGA, ele é super pequenininho. Então, de repente, a sua aplicação precisava de uma área pequena, um rastreador, uma isca. Então, isso é muito bacana, né? E aí, esse foi o resultado, né? A gente ficou super feliz com o resultado do projeto. Ficou uma placa que teve realmente um custo menor, né, para a própria ST. Ficou dentro do esperado, né, da transmissão. Ele teve o mesmo desempenho do kit padrão da ST, do reference design que eles nos enviaram, né? E foi realmente bem bacana poder participar desse projeto. Acho que o desafio desse projeto foi realmente a parte de manufatura, né? Como RF é sempre muito complexo, você tem que ter garantias ali de casamento de impedância, quantidade de layers, espessura, e esse projeto específico, ele nos deu um pouquinho de trabalho nesse sentido. Óbvio que a parte de manufatura, a gente tinha TVS ali de proteção com footprint de 0201, né? E aí a gente montava na Pick and Place o projeto, só que na hora de sair do forno, cadê ele? Cadê o TVS?
só pelo vento ali o negócio voava. Então esse foi um dos problemas, a gente, da parte de montagem, o BGA foi tranquilo de soldar, a parte do RF em si, a gente conseguiu fazer isso com êxito, mas foi um projeto, assim, particularmente para a empresa, foi bem gratificante poder participar disso e principalmente ter acesso a essa tecnologia, né? E poder oferecer isso para os clientes. Bem, esse aqui é um caso muito bacana. Esse é um produto que nós temos aqui na empresa. Ela é uma EHM com Linux embarcado. Foi fruto de uma parceria, né, com duas empresas que fornecem o display e o módulo, né, no caso, que proporam esse projeto com a gente abraçou e viu que tinha uma demanda de mercado, porque muitas vezes os clientes queriam chegar, putz, eu preciso de um HM, não sei o quê, aí cai naquela questão da escala, pô, qual que é a sua quantidade? Vai ser umas 20 peças por mês no máximo, vai ter mês que eu não vou ter demanda, mas é mais ou menos isso. E aí o cliente precisava de um produto mais profissional, às vezes um produto automotivo, né? Ele estava, por exemplo, numa plataforma mais maker, por exemplo, como Banana Pi, Raspberry Pi, ou plataformas do tipo que existe uma limitação, né? Você não pode colocar isso, às vezes, num trator que está sacudindo, tendo vibração pra caramba, calor, isso não vai aguentar por muito tempo, né? Você vai ter muita manutenção, prejuízo, suporte, e eram clientes que queriam migrar, né, dessas soluções. E aí a gente sentou e fez aquela especificação, né? Então tinha que ser um objetivo, uma EHM rica em periféricos, para diversos tipos de aplicação. Está aí o desafio, né? Abraçando o mundo de aplicações e usando os módulos som da Toradex, no caso, para que tenha uma gama muito boa de aplicação, desde aplicação de baixo custo até aquelas aplicações que precisam de um poder de processamento muito grande, né? E que tem também um target para poder bancar isso. E aí precisava ser uma placa base modularizada. O que significa isso? Eu posso ter todos esses periféricos ou somente um desses, né? Então, RS-232, 485, Ethernet, RedCam, suporte a display, RTC. E assim, o desafio de layout dessa placa foi muito grande, porque você tem diversos tipos de tecnologia, diversos tipos de fonte de interferência, né, principalmente. Dependendo se é uma fonte, uma aplicação automotiva, você tem um ruído absurdo ali da linha da bateria, do alternador, que isso pode prejudicar, né? Ainda mais se você colocar ali um modem, alguma coisa que é sensível a drop de tensão, isso pode prejudicar e você não ter aquela qualidade que você esperava do projeto, né? E compatível com essa questão dos processadores. Então, esse projeto ele foi realmente um desafio tanto de layout quanto de manufatura, de tornar isso um produto viável e principalmente escalável para aplicações que precisam de 20, 30, outro precisa de 20, outro precisa de 10, então a gente consegue oferecer ao mercado realmente um produto de qualidade, um preço acessível, que você consegue desenvolver o seu produto de forma rápida também, né? Então, esse foi o resultado, né? Essa é a nossa placa base da empresa. É um produto de prateleira que a gente oferece aos clientes que precisam de uma interface IHM com um bom processador de processamento, diversos periféricos. Então, putz, cara, eu só vou precisar da Ethernet, o USB e o display, nada mais, né? A gente tira o resto, funciona do mesmo jeito, o custo é reduzido da placa, você consegue, por meio disso, ganhar escala com o seu cliente, né? E acontece muito de terem projetos dessa forma, né? Esse aqui, óbvio que é um caso muito extremo, de diversos periféricos, mas existem clientes que, poxa, eu quero ter um ESP32 ali, ou um Wi-Fi que seja, um Bluetooth, mas eu quero ter a opção de uma comunicação LoRaWAN, né? Existem aplicações que eu não vou ter essa infraestrutura, é outdoor, e aí, de alguma forma, eu preciso que esse produto tenha essa flexibilidade. Então, a gente consegue desenvolver esses produtos de uma forma como você manda para a manufatura, eu quero com
Wi-Fi. Não, agora eu quero com Wi-Fi e LoRa, né? E fica bacana. E aí, voltando ao ponto também da homologação, sempre nessa tecla. Homologar o produto da forma completa, como você vai usar e conforme também as opções de comunicação que você tem desse item. Né? Bem, agora a respeito de uma visão geral, né, do que a gente viu até agora. Né? A Design House, ela consegue te apresentar, assim, lógico que não são todas, existem Design Houses mais completas que a gente, com menos serviço, ou mais focadas num determinado tipo de solução, existe para todos os gostos, né? Mas basicamente a Design House para produtos eletrônicos, ela é uma empresa que vai desenvolver seu esquemático elétrico, ela vai fazer o layout da sua placa, sua PCB, se for necessário desenvolver um firmware, um software e te gerar toda essa documentação, tá? Isso aqui é o básico que uma Design House para produtos eletrônicos pode fazer por você. E aí existem casos também que isso agora eu falo para empresas, né, que de repente tem corpo de engenharia, é uma empresa que tem pessoas capacitadas para fazer layout, esquemático, ou estão abarrotados de coisa para fazer, mas não querem investir numa pessoa ali dentro, porque pode ser uma demanda temporária. Essa seria uma saída para que vocês, por exemplo, forneçam um esquemático e só façam um layout com essa Design House. Ou façam um escopo completo. Pô, eu preciso desse produto, aqui está a especificação, contrata esse serviço de desenvolvimento e você tem toda a transferência tecnológica. Isso é uma coisa que para nós é uma premissa, tá, de todos os projetos. Quando o cliente compra o projeto, a transferência tecnológica ela é completa. Código-fonte, arquivos de layout, seja feito em KiCad, em Altium, para que você tenha segurança que no futuro você possa evoluir esse projeto caso você queira com outra pessoa, com um engenheiro dentro da sua empresa, ou até mesmo evoluir isso com outra empresa caso necessário, né? E também ter o controle de arquivos de produção para que você possa manufaturar isso onde você bem entender. Em casa, na China, no Brasil, né? Então, esse é o escopo básico ali de uma Design House de produtos eletrônicos. Existem empresas que fazem parte de prototipação em caixas 3D, a parte de protótipo, manufatura, tem empresas que fazem integração com o sistema web, te entregam isso completo, com uma parte de cloud, né? Então, vai depender muito aí da empresa que você entrar em contato para que faça esse projeto, né? E assim, uma questão para quem quer entrar nesse mundo, né? Eu acho bem interessante para os engenheiros que querem trabalhar, técnicos, etc. É um mundo muito diversificado de problemas. Então, se você gosta realmente de ter um problema novo a todo momento, de pesquisar novas tecnologias, o nosso dia a dia aqui é sempre nessa loucura, entre aspas, né? De receber um problema novo, pensar na tecnologia, pensar numa solução nova, pensar num componente novo, de como que eu vou fazer isso. Então, a nossa dinâmica sempre é dessa pesquisa, aprender mais, um pouco diferente daquelas empresas que são mais nichadas, né? Tem um produto só. Existem as inovações, mas não é tão constante e dinâmico igual a gente tem no dia a dia. Então, se você acha que tem esse perfil, te recomendo, tá? Muito esse tipo de empresa, porque com certeza o desafio aqui não falta. Todo dia tem uma diversão nova aqui. Bem, e por final, a questão da manufatura, né? O quão importante é a gente idealizar esse projeto de uma forma correta com o cliente, né, com os objetivos desse produto. O quão importante é a gente levantar essas especificações, passar por esse processo moroso, né, de detalhes, de coisas mínimas ali, até a parte da manufatura, porque se de repente a gente fizer algo fora do escopo ou não prever alguma coisa, isso pode inviabilizar todo o projeto, né? Então, e a gente vai ser cobrado por isso, né? Então, um bom projeto ele precisa ser viável financeiramente, né? Então, eu sempre pergunto para o cliente qual que é o seu target, o que viabiliza, o que não viabiliza,
qual que é o custo que você queria pagar nesse dispositivo, porque a partir disso eu consigo entender quais tecnologias se encaixam dentro da realidade desse produto, né, desse escopo de projeto. Se for um produto de baixa escala, não tem problema, mas é bem importante, né, você se preocupar com a escalabilidade desse projeto. Isso com componentes que você compra, o distribuidor que você escolhe, se esse componente... Agora entrando um pouquinho na questão de vida útil, se esse componente tem um end of life longo, se o fabricante te garante pelo menos 5 anos, vamos supor que você está fazendo um medidor de energia, né? Cara, é 10 anos que tem que durar esse produto. Então, você tem que ter item para manutenção, você não pode substituir por outro, você não pode fazer um ajuste técnico ali, né, do projeto. E a disponibilidade desses itens no mercado, né? Alguns produtos, quando tem um valor muito agregado, você precisa pensar na manutenção desse item, né? E nem sempre quem faz a manutenção tem as ferramentas de dessoldar um BGA, por exemplo, né? E você fazer esse retrabalho. Às vezes o custo de retrabalho fica inviável para o projeto. Então você tem que escolher um footprint correto do componente. Às vezes você não pode ir para o 0402, você tem que ir para um 0805, e isso tudo impacta muito na manutenção, né? Esses dias atrás a gente desenvolveu um layout para um cliente que bem minimalista o espaço que a gente tinha disponível, e uma das principais brigas com ele foi, cara, a gente precisa ter 0402, BGA, não sei o que, para caber tudo. Aí eu falei, não, peraí, acho que a gente pode aumentar um pouquinho. Beleza, aqui a gente pode colocar um SOT 23, um 0805, um 0603 e por aí vai. Então, porque ele tem essa preocupação, é um item caro, é um item que quando dá problema vale a pena a manutenção, e isso é um item bem importante. Por que eu falo tudo isso, né? Como eu comentei no início da apresentação, a Hensys, ela tem a sua própria linha de manufatura, né? Então a gente vivencia isso diariamente aqui. Então, a gente recebe projetos, a gente não monta só projetos que são desenvolvidos aqui, a gente monta projetos prontos de terceiro, você que tem um produto eletrônico e quiser montar com a gente também faz serviço, e a gente faz essa integração do mundo da engenharia com o processo produtivo, né? Então, é realmente pensar para ser manufaturável. E quando a gente fala isso, são nos mínimos detalhes, né? E quando a gente recebe alguns projetos, a gente bate o olho assim, putz, isso aqui podia estar assim, assim, assado, isso aqui vai dar maior problema. Às vezes tem algum projeto que tem muita coisa SMD numa face e coloca 2, 3 que poderiam ter colocado na mesma face. Isso é um segundo setup de pick and place, então você vai ter um segundo processo, uma segunda passada de forno, você vai ter estresse da placa, dependendo da placa, se for sensível, ela pode danificar, pode cair componente, então existem esses pontos que a gente tem que tomar bastante cuidado, né, quando a gente vai desenvolver o projeto. E aí a nossa dinâmica aqui da empresa é desde o protótipo, uma peça, 3, 4, nesses tempos atrás a gente montou para um cliente em 6 ou 7 dias, 8, se não me lembro, 6 peças, né, que ele precisava para validação de um lote maior que ele ia produzir, e isso a gente tem que colocar na ponta do lápis, né, quanto tempo vai durar esse processo. Isso inclui também o firmware, né, se o firmware e seu processo de teste, de gravação, se você não tiver mapeado isso, a montadora vai só montar o teu projeto, às vezes não tem um serviço de teste, você não consegue gravar um firmware para validar isso daí, e aí chega lá para você testar todo esse lote e dar algum tipo de problema, né? Então, seria importante você pensar na hora de manufaturar um produto, um firmware que autotesta o seu projeto, se possível, né? Ou para que você possa, em conjunto com a fábrica, né, que vai montar isso daí, pensar nos pontos de testes, né? A gente sempre gosta de perguntar isso para os clientes, né? Mesmo quando o projeto não é nosso, de autoria nossa. Se existe alguma coisa que a gente pode fazer, um processo de teste de alimentação, de curto, né, que é importante, alguma coisa que sempre dá problema para mapear, porque esse tempo custa dentro da fábrica, né? Então, a todo momento que a gente vai ter que fazer um retrabalho, placa vai, placa volta, isso é bem complexo.
Então, fica aí essa dica valiosa para você que vai manufaturar o seu projeto, poder pensar nesses pontos. Beleza? Ô Wilter, Opa! Voltando nesse slide aí, tem uma pergunta aqui do Eduardo sobre se você trabalha também com certificação. Com certificação, a gente não certifica, a gente não é uma OCD, uma OCP, né? Mas a gente trabalha em conjunto com essas certificadoras, né? E a gente consegue, digamos, ser a unidade fabril, né? É até uma pergunta bem legal, porque quando você precisa de certificação, né? Por exemplo, uma Anatel, você vai colocar esse processo de certificação junto ao órgão e mandar toda a papelada, fazer teste. Lá você indica qual que é a sua unidade fabril, né? Então você tem que cadastrar uma empresa que tem todo o processo de ISO ou corre parte dele para que esse produto seja apto a ser montado. Então isso conta também, né? Então se você muda de local de manufatura, unidade fabril, você precisa fazer uma edição nesse documento. Legal. Mas a parte que ele perguntou, né? Nós auxiliamos nesse processo, tá? A gente já homologou muitos produtos dentro da nossa empresa, na parte de Anatel principalmente. Eu tive experiências com produtos médicos, né? Não com a Rensis, mas com outras empresas quando eu fui prestador de serviço. E a gente faz esse auxílio, que é gerar documentação, manual, foto, fazer firmware para teste, né? Porque quando você leva, por exemplo, na Anatel, você tem que ir lá colocar num canal constante, na banda X, fazer o frequency hopping, dependendo da tecnologia. E essa consultoria, esse auxílio, né, que precisa para certificação, a gente consegue auxiliar, com certeza. Tá, joia. Beleza? E é isso, pessoal. Assim, esses são os meus contatos. Agradeço muito, tá? Estou aberto a perguntas, dúvidas. Se vocês quiserem entrar em contato para a gente bater um papo, uma dúvida muito específica, eu fico à disposição. Eu espero que esse conteúdo que eu tenho passado tenha agregado aí, tanto para você que quer desenvolver, contratar uma design house, ou para você que quer embarcar nesse mundo de desenvolvimento, né? Existem opções aí gigantescas para vocês atuarem. Muito obrigado, Wilter. Parabéns pela apresentação. Obrigado. Apresentação completa. É uma honra receber a sua apresentação aqui. Obrigado. Você que tem bastante experiência no design de projetos, né, desde do comecinho, né, da parte árdua, que é a especificação, passando pelo projeto até a fase de produção e homologação, né? Tem gente do Brasil inteiro aqui. Legal. Mandou um salve para você. Muitas Legal. pessoas com certeza já trabalharam com você aqui no chat, tá? O pessoal adorou a apresentação, muito bacana. Que legal. Pessoal, as apresentações de ontem e anteontem estão disponíveis lá no Embarcados TV, tá? Tivemos a apresentação do Ricardo Tafas sobre carreira e do Cleiton Bueno sobre Linux embarcado. Então fica aí o convite para vocês reverem ou verem se vocês perderam, tá? Vamos lá. Obrigado, então, Wilter, pela participação na conferência, na terceira conferência online Embarcados. Opa. Eu vou para as perguntas. Beleza. O Éder faz a seguinte pergunta. Wilter, no seu entendimento, qual a maior dificuldade de uma design house? A captação de novos negócios, ou seja, comercial, disponibilidade de componentes, lead time ou a concorrência com a China? Cara, é uma boa pergunta. Gostei dessa, porque assim, o que eu vejo culturalmente no Brasil, tá? Existe uma barreira muito grande para você vender propriedade intelectual, tá? Então, porque querendo ou não, você está vendendo um esquemático elétrico, um desenho em bloquinhos ali, layout, etc. E muitas vezes o custo desse desenvolvimento inviabiliza tudo, sabe? E não dá para você cobrar um custo irrisório, né, no projeto como um todo, porque, né, a gente precisa almoçar também, né, para pagar a nossa marmita aqui. E isso eu acho que é uma das principais dificuldades, tá? Óbvio que
Existem casos que realmente o desenvolvimento ele é muito custoso, inviabiliza o investimento dessa empresa, né, desse cliente, mas muitos pensam da seguinte forma: eu vou comprar o projeto, mas eu quero diluir isso em produção, entendeu? Então, acho que esse é um dos maiores desafios. Quanto à manufatura, né, a concorrência com a China, existe muito isso, sim, de ter um custo muito baixo, né, da manufatura da China, mas o que eu sempre falo para os clientes: olha, é sua propriedade intelectual que está aqui, você tem uma empresa nacional, você sabe onde nos encontrar, qualquer problema que te dá, você pega o telefone e eu estou à disposição quando você precisar, né? E você tem um suporte muito bom. A questão do preço, ela é muito relativa, porque vamos supor que o produto comigo custe R$100, né? Um lote de 100, sei lá, 1.000 peças. E na China está custando 80. Beleza. É um volume considerável, né, de distância de preço. E se der problema, o que você faz? Né? Para onde você vai correr? O pessoal da China, assim como eu, né, eu vou te pedir: cara, me manda esse lote para cá, eu vou ver o que aconteceu e a gente resolve o problema. Né? Houve um caso de um cliente, bem no início da empresa, que ele comprou um monte de inversor, com um container fechado de inversor, e veio assim, cara, maravilhoso, funcionando, não teve problema nenhum. No segundo lote, 30% desse container começou a dar suporte para ele. Voltar. E aí ele achou a gente, etc. Mandou essas caixas, né, em lotes para a gente começou a abrir os inversores e viu que a qualidade não estava conforme ele especificou, entendeu? Então, é um risco, tá? Óbvio, existem ótimos fornecedores na China, existe China e China, existe o cara que vai te fazer um iPhone na China com toda a qualidade, mas existe um preço, né? E para você pagar esse preço de qualidade, assim como existe o preço da qualidade dentro do Brasil, ou seja lá qual outro país, aí depende do que a sua expectativa do produto, tá? Acho que eu consegui responder? Sim, obrigado, Wilter. Beleza. Tem um ponto que você tinha colocado no slide anterior sobre você também ajudar na certificação do produto e você ter um endereço fabril, né? E você colocar o seu processo na hora de determinadas homologações, né? Certo. Se você manda produzir na China, muitas vezes você não tem como entregar aqui para o órgão brasileiro também esse processo, né? Que é necessário para homologação, né? Tem isso também, né? Ele é necessário, você pode colocar essa unidade fabril fora, né? Mas existe uma burocracia um pouco maior. Nada te impede de fazer isso. Só que é aquela coisa, controle, se vai vir os mesmos componentes, se não vai, entendeu? Então, é um processo que você tem que ter mais controle. É menos auditável, né? Tá joia. O Francis Ney, ele pergunta sobre a concorrência com a China em relação ao desenvolvimento de hardware. Então, eu vou aumentar essa pergunta dele e perguntar com relação ao desenvolvimento de produtos eletrônicos. Você falou da produção e agora o Francis Ney perguntou sobre o desenvolvimento. Legal. Existem casos, sim, que a gente não consegue atender um determinado cliente e esses casos são quando o volume é imenso, gigantesco, tá? Você consegue desenvolver sem problema nenhum o teu produto na China ou em outro país, especificamente na China, porque acho que essa questão do preço, né, que é bem agressiva, mas o chinês sempre vai te perguntar qual que é o seu volume, né? Quando você vai colocar o pedido? Porque ele pode até não te cobrar tanto pelo projeto, mas para que ele consiga aquele preço, você vai ter que ter um volume bem agressivo, né? E a realidade do Brasil a gente não tem um volume como outros países, né? Produtos que a gente tem volume aqui, sei lá, medidor, rastreador, né? Existem outras aplicações aí que a gente pode citar, mas não é a maioria dos casos, né? Quando a gente está falando do cenário brasileiro, a gente está falando de 1.000 peças, 5.000 peças.
Se você falar com todo orgulho para o chinês, nossa, meu volume é de 5.000 peças, né? Desse pisca-pisca que ele falou, vai para a próxima. Tá joia. O Francis Day pergunta também sobre tropicalização de produtos que vêm da China, né? Legal. Ele faz a seguinte pergunta: como você vê o comportamento das empresas com relação à redução das equipes de P&D pelo fato de trazerem produtos da China e somente realizar a tropicalização dos mesmos? Então, o Wilter, complementando a pergunta dele, passa por aquele problema de qualidade? O que você acha disso? Passa. Se você não tem um bom fornecedor, né? E você não consegue ter um cara lá ou alguém de confiança para ter esse controle de qualidade, você pode sofrer isso sim. Existem muitas empresas que fazem o processo de OEM, né? Então, assim como nós temos nossa IHM Linux, né? Existem empresas que compram uma placa, onde, entre aspas, é aberto ali a propriedade do esquemático, etc., e você coloca seu firmware, coloca sua aplicação, desenvolve o seu produto, faz a sua marca, né, em cima desse cara. Existem esses casos sim, mas eu já peguei muitos clientes que tiveram uma péssima experiência, né, com esses produtos pela qualidade, não está atendendo, ou até mesmo o preço está alto, né? A gente volta na questão do volume. Como o cliente não tem um volume tão agressivo assim, você acaba compensando desenvolver aqui, né? Eu acho que isso é mais a gente sempre tem esse pensamento, porque a China é mais barato. Não é muito bem assim. Se você realmente for sentar, fazer a soma da BOM, ver qual que vai ser o custo de desenvolvimento, colocar isso num forecast a longo prazo, vale a pena, né? Vale a pena desenvolver no Brasil. E eu sempre digo que a gente tem uma obra técnica muito boa, né? Nós temos bons profissionais, bons engenheiros, boas soluções, e pela essa dificuldade propriamente dita de concorrência com a China, pelo preço, né, do produto final, a gente consegue bolar soluções muito mais simples, não deixam de atender isso com qualidade, né? Mas o seu projeto fica barato, ou até mesmo preço, ou um pouco mais barato, né? Eu acho que é um desafio, né? É um desafio que a gente tem que vencer, ele sempre vai existir, os componentes na China sempre vão ser 1000 vezes mais baratos, né? Mas aí eu volto também no ponto da distribuição, né? Não necessariamente você precisa ter um volume absurdo para você conseguir um bom preço, né? Quando eu falo com o cliente, ele me pergunta assim, Wilter, ele me afirma, né? Wilter, eu preciso do preço de $10 aqui no Brasil, vamos supor. Aí eu falo para ele, olha, vai ficar mais ou menos 12, 15 dólares da BOM simulada que eu fiz aqui, mas me fala qual que é o teu volume, etc. Eu converso com a distribuição, vejo o que a gente pode fazer, a gente senta, negocia e tenta reduzir esse preço, né? Existe um caso aqui dentro da empresa que a gente estava usando um microcontrolador que se você for comprar ele, sei lá, 100 peças, ele vai custar R$11 aqui no Brasil com todos os impostos. A gente conseguiu ele por R$3,60. Isso por meio de distribuição e fornecedor de componente. Entendeu? Então, existe também o lado da engenharia, mas existe o lado da engenharia fiscal, sabe? De todo o projeto, né, para você viabilizar. Então, sempre envolvam os distribuidores, sempre envolvam os FAEs, porque eles podem transformar esse projeto. Legal. Obrigado, viu, Wilter? De nada. Excelente. Tem uma pergunta do Márcio. Ele pergunta sobre montagem de placas. E um projeto com componentes PTH, True Hole, é mais barato a montagem que um projeto com componentes SMD ou com PTH é mais caro? E eu vou fazer uma pergunta também complementando a dele. E se for misto, tiver metade dos componentes PTH e metade dos componentes True Hole? Legal. Mais caro ou mais barato? Como que funciona isso, Wilton? Depende muito primeiro do volume, né? E esses dias atrás a gente desenvolveu um projeto bem rapidinho aqui também,
que eu estava conversando com o meu sócio e falei, poxa, ele falou, não, vamos fazer tudo PTH, né? E aí eu peguei e montei uma tabela de custo com os itens e vi que o preço estava dando, sei lá, acho que era R$30 a BOM, uma coisa assim. E a gente tinha um target, né, desse custo. A gente estava desenvolvendo um equipamento de laboratório para um cliente. E aí eu peguei a mesma BOM, transformei isso para SMD, um 0603, o componente que você encontra mais no mercado, fiz a mesma tabelinha ali. Ficou um pouquinho mais barato o SMD, tá? E aí você soma que a sua placa vai ficar menor, né? Então, influencia muito isso. O PTH ele te toma muita área de placa, né? E quanto mais área quadrada de placa você tem, isso é um custo que representa. Pelo contrário, assim, o custo de montagem do PTH para baixa escala é bem menor. Mas quando você fala de SMD e você tem uma baixa escala, isso pode ficar custoso, porque você tem um setup de máquina, né? Então, o setup de máquina de pick and place basicamente é você carregar ela, colocar as origens dos componentes, fazer simulação, então isso toma um tempo, né? Dependendo do componente, da placa, se ela for muito densa, isso pode levar um dia inteiro, né? Para fazer o setup. Então, por isso que é um item custoso, é hora técnica, é um cara que está lá testando, porque se montar um componente errado, no lugar errado, invertido, isso dá um baita de um problema depois, né? Mas aí eu complemento a resposta, depende do seu volume, tá? Nesse caso, compensou a gente fazer SMD da placa. Ficou um pouco mais barata, a placa PCB em si, né, ficou muito mais barata também, comparado ao PTH, e a velocidade de montagem é absurdamente maior. Né? Porque além de você tem uma máquina cuspindo 4.000 componentes por hora, etc., então você monta um lote de 100 peças num tapa. Quanto o PTH, não. Você depende, numa empresa menor de manufatura, né, que a gente está falando de pouco volume, você depende de uma pessoa colocando o componente, posicionando, às vezes passando uma solda onda, que é um processo mais rápido, ou às vezes passando num cadinho, que é basicamente uma piscininha ali de estanho, mergulhando uma a uma, né? E aí a questão do misto, né? Aí a gente não tem muito o que fugir, né? Vai ter um custo um pouquinho maior, mas não é tão agressivo. Dependendo de como você monta a sua placa, vamos supor que você tem só componentes na parte top SMD e os PTHs estão tudo para o bottom ali, para a parte de soldar. Tem casos que a gente consegue fazer esse processo do cadinho ou de uma solda onda, mesmo tendo SMD, entendeu? Então fica um processo barato. Acaba sendo elas por elas. Tá joia, obrigado, Wilter. Nada. Eu deixei no chat um link para uma apresentação do João Newton. Legal. Que ele fez sobre gerenciamento de requisitos de hardware. O sucesso da sua placa depende disso. Isso. Ele fez no seminário de sistemas embarcados e IoT que a gente teve em junho desse ano, de 2020. Eu estava buscando esse link para citar, mas eu não tinha encontrado, por isso eu nem acabei nem citando. Essa apresentação do João é sensacional, para vocês aprofundarem essa questão do desenvolvimento voltado realmente para a produção. Tá, joia. Pessoal, deixei aí no chat, para você que está vendo no YouTube o replay, procura aí no Embarcados TV a apresentação do João Newton. Eu acho que ele fez uma apresentação aqui em junho desse ano. É isso aí. Isso. O Éder faz uma pergunta sobre o dólar. A pergunta do Éder é a seguinte: você teve que remanejar sua estratégia, além da compra de componentes, com um aumento constante do dólar, e hoje a 5,62? Uhum. Eu vou modificar também a pergunta dele. Como que você lida com esse câmbio que vai e vem? Tipo, tem uma oscilação de 40 centavos todo mês, né? Como que funciona isso? Assim, para os clientes, né, que tem uma programação contando com esse custo, entre aspas, fixo, né, é sempre um choque, porque às vezes o produto da pessoa está lá R$120 e de repente no mês seguinte já está 150, e o cara, assim não viabiliza, né, etc. O que a gente sempre costuma fazer em montagens recorrentes vamos supor, você vai ter um consumo de 1.000 peças, só que essas 1.000 peças é por ano, né? Então a gente consegue fechar, por exemplo, um preço com o cliente,
assinando um contrato, né, sempre mediante um contrato, esse tipo de fornecimento, onde eu vou montar para você mês a mês uma quantidade e eu te garanto esse preço, né. E aí a gente faz a compra dos componentes, estoca isso de uma forma correta, para que tenha essa segurança para o negócio do cliente, né? Porque às vezes ele não pode ficar tomando esse susto o tempo todo com o dólar aumentando, etc., né? Ninguém aguenta dessa forma. Mas, por outro lado, o dólar aumentou para nós, mas não é só para nós, não é só para o Brasil, é para o mundo inteiro, né? Essa questão de falta de componentes, né? É para o mundo inteiro. Então, acaba ficando mais custoso, mas na hora de você importar um produto OEM, por exemplo, ele vai ficar caro do mesmo jeito, né? O dólar, para ele, é a mesma coisa, o imposto, etc. Mas aqui no caso, as estratégias basicamente são essas, né? Poder dar essa segurança para um cliente que tem um forecast maior, mas para aqueles que montam a todo momento uma quantidade diferente, não tem, digamos assim, entre aspas, um compromisso de mês a mês ou a cada 2 meses montar alguma coisa, a gente não tem muito o que fazer, né? Aí na compra de componentes também não tem muito como chorar o preço, porque os componentes são sempre comprados em dólar, né? Quando você faz uma cotação, a distribuição vai te passar aquele preço em dólar e ele sempre vai fechar a nota fiscal no dia do faturamento, né? E aí você tem que ter jogo de cintura, faz parte do risco aí do Brasil hoje. Né? Tá, joia. Obrigado, Wilter. Vamos para a última pergunta aqui? Beleza. Pessoal, já deu 1h30 aqui de vídeo, então eu vou para a última pergunta aqui, porque eu tenho que liberar o Wilter também. Cara, fica à vontade, se quiser a gente continua. Tá, joia. O Henrique fez a seguinte pergunta. Boa noite. Quais recomendações que você daria para projetos embarcados para ambiente automotivo, que ficarão ligados ao conector OBD, tensão da bateria do veículo? Ou seja, Wilter, ele fica ligado constantemente na bateria do carro. Legal. Eu trabalhei numa empresa, a Quadar Tecnologia, que tem muita experiência com isso, né? Eles desenvolveram equipamentos desse tipo e foi meu primeiro contato com esse tipo de produto, né? Rastreadores, OBD, etc. Eu não conhecia protocolo CAN, é um mundo bem novo para mim. E os desafios, basicamente, é você ter um hardware robusto na parte de fonte de alimentação, porque a hora que o carro liga, um caminhão, um trator, o trator não é no caso, né, outro protocolo, mas um veículo que tem a parte de OBD, a alimentação dele não é 12 volts bonitinha, né? Você tem que ter ali as proteções, porque isso pode subir para 30, 40 volts em um espaço muito curto ali. Se você não tiver a proteção adequada, isso vai prejudicar bastante, né, o seu projeto, o seu equipamento, podendo até queimar. A preocupação com questão de temperatura, né, é uma aplicação que, dependendo de onde está o conector ABD, você pode ter uma variação abrupta aí de temperatura. Isso pode influenciar, principalmente em periféricos rápidos, que precisa ter um clock constante, preciso ali, né. Na parte de bateria também, você tem que ter muito cuidado. Tem que ter uma bateria com range ali de pelo menos menos 40, mais 85, para você atender com segurança e essa bateria não explodir dentro de um carro, né, que é um perigo absurdo. Que mais que eu poderia falar? A respeito da vibração. E um item bem legal, que foi, na verdade, foi um problemão nesse projeto específico, que um determinado veículo de uma marca, ele tem um sensor de corrente, né? E que quando o carro está desligado, ele espera um padrão de consumo, né? E aí, simplesmente, o rastreador, quando entrava, entre aspas, em baixo consumo, ele não atingia esse target. E aí começou a dar problema no OBD, etc., né? No protocolo. E uma coisa bem interessante aí, lógico, a gente foi atrás, desenvolveu, etc., e era basicamente um problema de firmware que dava para resolver de uma forma bem simples, né? Acho que esses são os principais pontos aí que a gente pode falar de uma aplicação desse tipo. Tem um mundo de outras coisas, mas dá essas aí. Tá, joia. Obrigado, Wilter. Não, Wilter, eu gostaria de agradecer em nome da comunidade Embarcados, em nome da Mauser Electronics, que patrocinou esse evento aqui.
É uma honra recebê-lo aqui na terceira conferência online do Embarcado. E gostaria de abrir aí para você dar as últimas palavras aí. Ó. O pessoal tá elogiando bastante a sua apresentação. Legal, obrigado, pessoal. Vamos lá. Assim, é uma coisa nova para mim, né? Foi uma experiência bacana. Eu agradeço o espaço que vocês nos deram aqui para apresentar esse mundo, né? Um mundo que eu particularmente batalhei bastante para trabalhar com isso, né? Eu acredito muito na capacidade técnica que o brasileiro em si, na educação que a gente teve, na forma de correr atrás, e eu acho que é muito viável desenvolver hardware no Brasil. É moroso, é chato, tem seus desafios fiscais, questão de custo, mas assim, você que está disposto a batalhar, entrar nessa área, eu acho que tem um campo muito amplo, diversos tipos de projetos, diversos tipos de clientes, e é um mercado que tem espaço para todo mundo. E a gente tem capacidade para caramba aí para desenvolver e fazer bons produtos. Tá? E eu, Embarcados, obrigado pelo espaço, obrigado pela confiança de estar falando desse assunto, de estar demonstrando o nosso conhecimento aqui, de estar compartilhando tudo isso com vocês. Muito obrigado, Wilter. Valeu. Deixa eu abrir aqui minha câmera aqui para dar o recado final aqui para o pessoal. Pessoal, amanhã nós vamos ter aqui um webinar chamado Soluções Inteligentes para Acionamento de MOSFETs IGBTs com família ST Drive da ST. Tá? A gente vai convidar o Rogério Bueno, que tem bastante experiência em hardware, já fez diversos webinars aqui com a gente, então a gente está recebendo ele para falar sobre esse assunto de hardware amanhã, beleza? Então coloquem aí na agenda de vocês às 15 horas, dia 8 de outubro, beleza? Amanhã, continua a conferência, a gente vai ter a quarta noite de conferência online Embarcados, que a gente vai receber o Evandro, tá? O Evandro Teixeira, ele vem falar sobre MATLAB. É a primeira vez que a gente tem um webinar sobre MATLAB. Ele é o Evandro que trabalha com soluções automotivas. Ele vem falar uma introdução sobre o Simulink Coder Support Package do MATLAB. Beleza? Eu já dei uma olhada na apresentação dele, é bem legal. Vai ficar gravada essa apresentação no YouTube, beleza? A gente tem gravado também a apresentação do Ricardo Tafas, que foi segunda-feira, sobre carreira em sistemas embarcados. Todo ano o Ricardo Tafas vem e dá a mesma palestra, brincadeira, ele atualiza e traz mais experiência ainda da vivência e da conversa que ele tem com os desenvolvedores e da experiência dele no blog do repositório, beleza? E tem também a reprise do vídeo do Cleiton Bueno sobre Linux embarcado, que rolou ontem, tá? Tá lá na Embarcados TV, beleza? Então, eu acho que é isso. Tem o último recado também, que sexta-feira tem uma live às 19 horas. É diferente, pessoal. Aqui é mais uma conversa, né? A gente vai trazer o Cleiton Bueno e o Sérgio Prado nessa sexta-feira, né? Os feras do Linux embarcado, para falar sobre Linux embarcado. Eles vêm dar dicas para as pessoas que querem se especializar na área. Imagina, Wilter. É prato cheio isso aí, é aulão esse. É isso aí. Então, beleza. Obrigado, viu, Wilter? Obrigado por tudo. Gostaria de te convidar também, Wilter, para escrever um texto no Embarcados com aquele seu slide que fala sobre especificação de produto. Show. Aquele seu slide, além da especificação do projeto eletrônico, né? Você já está pensando na produção, você está pensando na homologação. É incrível, né? Parabéns mesmo. Obrigado. Com certeza. Vai ser um prazer. Beleza. Obrigado, gente. Obrigado. Boa noite. Obrigado, tchau. Até amanhã. Obrigado.